virando a página completamente, até porque foi ontem que o presidente Lula assinou a aposentadoria, oficialmente agora o aposentado Luiz Roberto Barroso, há pouco tempo atrás, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ontem mesmo o ministro deu entrada no hospital após ter um mal súbito ali, né? Acabou se passando mal e passou a noite em observação. Isso acaba nos trazendo uma reflexão, vai? Por que esperamos tanto, mas tanto tempo para, de fato, poder aproveitar a vida, descomprimir um pouco? Por que a gente acaba esperando tanto tempo pelas condições perfeitas, ideais, antes de tomar a ação que precisa ser tomada, né? E conquistar tudo que a gente sonhou, tudo que a gente ambiciona. Eu vou acionar aqui o meu grande amigo, o neurocomunicador da República Federativa do Brasil, professor William Borghetti, está aqui com a gente. Mas tudo bem, está aqui com a gente. Hein? Beleza, mestre? De hora em hora o seu título só aumenta, mas faz jus à grandeza do seu intelecto e do seu coração. O William está aqui com a gente, professor. E aí? Afinal, a pergunta está feita, né? Por que esperar tanto tempo até realizar os nossos planos e projetos e sonhos? Pois é, a gente às vezes olha para a questão da felicidade, essa coisa, como um lugar que a gente vai até lá, né? Então a gente vai chegar num lugar chamado felicidade. Sim. Depois que eu me aposentar, depois que eu fizer, depois que eu conseguir algum movimento. Esses dias eu vi uma fala da professora Lucilena Galvão, que ela dizia o seguinte: felicidade é verbo e não substantivo. E aí os professores de português que nos desculpem, né? Mas no sentido de felicidade é um movimento, né? A gente vai tendo momentos felizes, assim, e esse exemplo do Barroso, como tantos outros que acontecem, que é aquela coisa, bom, agora ele vai poder desfrutar da aposentadoria, e aí no primeiro dia já vai para o hospital. Torcemos aí que seja apenas uma indisposição, mas poderia ser algo mais grave de falar assim, nossa, agora que ia ser legal, agora que ia funcionar, não deu tempo enfim. Eu acho que exageraram na manteiga da lagosta ontem e, infelizmente, tive esse mal súbito, mas está tudo certo. David de Terço, por favor. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu tenho medo de aposentar, sabia? Porque quando eu tiro férias, eu fico meio... Uns descontos indevidos aí que tem que tomar cuidado mesmo. Não, não, de verdade, assim, porque eu sou uma pessoa que não tiro muitas férias. Aí eu fico pensando, assim, de como que seria eu lá no futuro, não sei se eu vou querer curtir, provavelmente, né? Claro que a gente quer tirar um pouquinho mais o pé, mas de como que é também, porque a vida, às vezes, parece perder o propósito quando a gente tá muito ocioso, né? E aí a gente fica se sentindo insignificante diante de tudo isso. Como lidar com essa situação? Porque eu ainda tô distante, mas muitas pessoas chegam nesse momento e aí falam assim, agora que eu vou aproveitar, mas parece que a vida não faz mais sentido. Eu tenho falado um tema muito recorrente, que é que história que você costuma contar para você mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acha, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz quando eu tiver um carro, vou ser feliz quando acontecer algo, eu vou chegar nesse propósito, nisso que eu estou buscando. O meu pai faleceu há 20 dias e meu pai decidiu interromper a própria vida, né? Usar aqui termos que a gente pode falar aqui. E o sonho dele era ter uma chácara. Ele sempre falava, eu tenho que ter uma chácara. E ele ficou 8 meses numa chácara e aquilo não preencheu. Porque são várias questões, a formação, foi uma criança que foi abandonada, apanhou, sofreu todos os tipos de abuso e tal. Então a gente também começa a entender que qual é de fato o nosso propósito, o que a gente está de fato buscando todos os dias, porque conforme essa vida vai ficando complicada, a tua cabeça começa a te contar uma história de que aquele lugar já não é mais importante, já não é mais, já não vai te dar mais aquilo que você está buscando. Então, acho que a grande beleza nesse sentido é esse propósito do pouco, né? Então, como você trouxe aqui do trabalho, a gente fica assim, só vai ser bom quando eu me aposentar, né? Mas qual que é a beleza também de se sentir útil, de estar aqui todo dia, de ter a própria correria, né? A própria burocracia, a rotina, inclusive que está ajudando eu e a minha família a superar esse caso, porque não dá tempo também de ficar em casa chorando e sofrendo. Então, até mesmo a burocracia, quando a gente vai se aposentar, tem gente que não aguenta, né? O não ter nada para resolver. E em relação também a isso, né? Eu acho que assim, a grande pergunta é
Porque muitas vezes a gente não sabe o que está se passando na cabeça da pessoa, qual é a dor dela. E por mais que ela represente ali diante dos amigos, dos parentes, que ela esteja bem, muitas vezes ela não pede ajuda, né? Então, assim, de que forma que a gente pode interpretar isso e realmente contribuir para que a pessoa realmente consiga se restabelecer, ou se abra, ou procure uma ajuda mais qualificada? E homens têm mais dificuldade ainda de pedir ajuda, né? Se abrir, né? É o ponto que eu ia chegar, né? Então, assim, meu pai era um cara das antigas, criado na roça, né? Então, ainda mais difícil ainda, né? Então, assim, a história... A frase que ele falava era assim: eu tô bem, eu tô vivendo uma fase boa, tá tudo bem. Até para não achar que assim, vou fazer mal para a família. Então, de fato, falar sobre isso e assim, não há nenhuma facilidade em falar isso, inclusive num programa ao vivo, é muito difícil de falar. Mas eu falei, assim, eu levei para mim como uma meta de vida que precisa ser falada. Inclusive, falando isso, as pessoas têm vindo me procurar, algumas pessoas dizendo que mudaram de opinião sobre isso depois que souberam. Então, assim, falar é sempre terapêutico, né? É sempre importante. William, antes de mais nada, eu acho que é dizer parabéns pela sua força, pela sua coragem, todos os nossos sentimentos, essa perda. E vou falar, é inspirador ver alguém que transforma dor em uma razão de transformação na sociedade e faz isso pelo bem. Imagino o quanto é difícil falar disso, mas queria dizer que, como seus amigos aqui, obrigado. Máxima admiração pelo que você está fazendo com essa mensagem. E eu acho que abre um alerta para nós no dia a dia, que achamos que está todo mundo bem, numa sociedade de redes sociais em que todo mundo parece feliz. Então, as pessoas são cobradas hoje de parecerem sempre felizes, a vida funcional, tudo muito bem. E quando a gente olha para a realidade, para a dor do cotidiano, nós temos crises aí em relação à depressão, em relação à ansiedade, que são muito grandes. Então, como que você nos diria qual que é o caminho para eu estar mais atenta para isso? Como eu posso ser um fruto melhor para servir as pessoas ao meu entorno e ver e ajudar nesses casos? Minha diretora, Helena, a gente ouve a resposta do nosso professor antes de ir para um break para o pessoal da rádio? Ou vamos agora? Ou vamos ouvir o professor? Ah, não. Então, por favor, complementando aqui, professor William Borghetti, por favor. Sabe que a gente se encontra, tudo bem, né? E aí quando a gente vai a fundo e se interessa, eu costumo dizer que o interessado é interessante, né? Então quando a gente se interessa de fato pelo outro, porque dificilmente alguém vai contar algo tão íntimo e tão profundo para as pessoas assim no dia a dia. A depressão, ela tem um estereótipo que a gente imagina que uma pessoa depressiva, ela tá numa cama, num quarto escuro, chorando e sofrendo. E a gente já viu vários casos aí de depressão, de pessoas que dias antes de acontecer alguma coisa estavam numa festa, estavam sorrindo. Então, ela não tem um estereótipo. Então, é a coisa de se abrir mesmo, de dizer assim, eu consigo perceber que você não está bem e eu queria muito te ouvir, eu queria deixar esse espaço. Eu brinco assim, né? Eu te dar um voucher. Quando você quiser usar, vem conversar comigo, porque de fato a gente tem... E buscar ajuda profissional, né? Porque também existe ainda uma ideia, eu não sei se no mundo, mas no Brasil essa ideia, que a gente só vai no psicólogo... Eu não vou no psicólogo porque eu não tô louco, não tô com problema, no psiquiatra. Então, a gente trazer essa cultura de que buscar ajuda profissional é melhor na prevenção do que depois na hora que acontece alguma coisa. E às vezes as pessoas têm o ímpeto de ficar super ocupado, né? De não dar tempo para sentir aquele sentimento que às vezes é devastador. Só que vira um efeito cascata, né? Quanto mais você vai enchendo a sua agenda de compromissos e de coisas para não olhar para aquilo, no momento em que aquilo aparece, às vezes se torna mais insustentável, né? Então, como abrir espaço para cuidar de si mesmo e para olhar para dentro no meio da rotina atribulada? Eu percebo que, assim, tudo que eu ensino nas palestras, nas aulas, na minha vida sobre saúde mental, eu tenho usado nesse momento, né? Mas, assim, de fato, não dá para anestesiar com o trabalho, anestesiar com a rotina, né? Então, eu até esses dias eu estava fazendo uma reunião de briefing de uma palestra, uma coisa totalmente formal ali, e me deu a vontade de chorar, me deu um gatilho e eu comecei a chorar e o contratante falou, tá tudo bem e tal, e eu contei o que aconteceu, ele foi muito gentil e solícito e tal. Então, assim, não dá para segurar também, precisa ser vivido, esse sentimento precisa ser exposto, né? Então, eu vejo que no meu caso e as famílias que me procuraram, isso
tende a ser escondido, o que é uma dor a mais. Então, além de toda a dor que uma morte, em qualquer sentido, causa, o luto, você ter que esconder ainda é pior. Então, a gente está tentando fazer esse caminho reverso e ver se contribui, porque, de fato, anestesiar, seja com trabalho, seja com droga, seja com bebida, seja com qualquer outra coisa, é uma anestesia. Uma anestesia não soluciona o problema. Meus amigos, completamente, enfim, profundo aqui o papo que a gente está tendo. Vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show, volto para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Podemos seguir adiante, minha diretora Helena, muitos outros temas importantes. Eu só estou tentando pegar aqui o sinal aqui da nossa diretora, enquanto isso. Concluindo, então, vamos fazer uma consideração final, vamos arredondar o papo aqui, porque é importante essa pressão que a gente recebe desde cedo, eu diria até desde o tempo dos neandertais, dos homens das cavernas, essa coisa dos homens não demonstrarem fraqueza, de, enfim, sempre, em grande parte, terem que ser os provedores, enfim, tendo que caçar, providenciar, sustentar ali o seu entorno. Mas isso gera uma enorme pressão. As mudanças sociais foram brutais nos últimos tempos e, enfim, não é de nenhuma forma tentando... enfim, personalizar o discurso aqui, mas só para a gente lembrar o conceito do chega de frescura e de mimimi, vão chorar até quando? Se aplicando a ideia de que homens não podem chorar, homens não podem desabafar, no máximo, tomar uma pinga ali com um amigo para poder dar aquela extravasada e descomprimida, né? Mas é importante a gente não seguir debochando como sinal de fraqueza, isso, né, professor? Com certeza, e até existe uma ideia que a gente ouve muito, né? Ah, eu vou na terapia para quê? Eu vou no bar com os meus amigos. E aí eu sempre gosto de dizer assim, ir no bar com um amigo é importante também e fazer terapia também, um não elimina o outro, né? Então, mas ter ajuda profissional, buscar, poder se abrir com alguém que de fato respeite isso, né? Olha, eu não tô bem, eu preciso conversar, eu preciso expor, porque eu imagino que para quem está com uma dor a ponto de pensar que a melhor possibilidade nessa dor é encerrar tudo, de fato, essa dor é uma dor antinatural, né? Se soltarem uma bomba ali, a nossa tendência é ir para lá. Então, é antinatural você atentar aí contra a própria vida.